Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castelon Conquevitz, eu sou médica, neurologista e psiquiatra, sou professora da UFGD. Esse filme faz parte da série de vídeos que eu estou gravando sobre epilepsia para tirar dúvidas, muitas dúvidas que os pacientes têm e que eu pretendo então pelo menos contribuir para o esclarecimento delas. Então eu queria falar hoje sobre a questão da epilepsia na mulher em idade fértil. Então, a mulher em idade fértil é uma mulher que a qualquer momento pode engravidar. Então, eu queria falar sobre quais os medicamentos que ela pode tomar, quais os métodos contraceptivos que ela deve usar, quais os riscos durante a gravidez, durante o parto, durante o puerpério e falar um pouquinho sobre a lactação. Então, vamos lá. É muito importante que qualquer pessoa com epilepsia tenha um bom controle das suas crises. Então isso tem que estar sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar, fazer de tudo para não ter crise, porque a gente sabe hoje que as crises se associam a vários riscos, inclusive riscos de piora da cognição. Então a gente sabe que não é só aquela crise que aconteceu naquele momento, mas aquilo vai estar causando a longo prazo uma neuroplasticidade, mudanças nos circuitos neurais que não são legais. Tá, então, posto isso, é importante então saber que, em primeiro lugar, quando eu for escolher a medicação que eu vou usar, o médico vai escolher para mim, claro, mas é importante assim que eu aceite o remédio mais eficaz, aquele que controla as minhas crises. É claro que na menor dose possível, mas eu preciso tomar, isso tem que vir em primeiro lugar, eu preciso controlar as minhas crises. Bem, aí quais são os problemas? Alguns medicamentos são indutores, como que a gente fala em indutores? Indutores do sistema citocromo 450, assim, eles aumentam o nível de enzimas que fazem o metabolismo de várias substâncias e com isso o metabolismo dos anticoncepcionais também fica aumentado. Consequentemente, eles são mais excretados e o nível deles diminui. Então, se você toma carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, fenitoína, fenobarbital, primidona, você precisa saber que o seu anticoncepcional pode eventualmente não funcionar. Então, para essas mulheres, a gente recomenda procurar o ginecologista certinho e optar por um outro método, seja totalmente um outro método, por exemplo, DIU, ou então usar o anticoncepcional com uma outra coisa, quer dizer, combinar. Eu uso anticoncepcional e preservativo, anticoncepcional ou algum outro método de barreira. Então, é importante saber que se você está usando esses anticonvulsivantes, você pode ter uma perda no efeito do seu anticoncepcional e acabar ficando grávida sem querer. Outra coisa que é importante saber é que alguns medicamentos têm um risco maior de malformação, de induzir malformação na criança caso você fique grávida. Então, esses medicamentos são principalmente o ácido valproico, que está associado não apenas à malformação, mas até a uma redução no quociente intelectual da criança, quer dizer, a criança pode ter um déficit intelectual. Então, o ácido valproico não é legal, mas também fenitoína, fenobarbital e topiramato são aqueles que não seria muito legal estar usando durante a gravidez. Mas aqui eu repito, durante a gravidez, o mais importante aqui também vale, é evitar as crises. Então, se eu tenho que tomar, se não tem outro remédio que controle as minhas crises, tem que ser o ácido valproico, eu vou ter que usar o ácido valproico. Aqui vale dizer assim, que o risco de malformação em qualquer mulher normal que não toma remédio nenhum, perfeita, saudável, ficou grávida, o risco de malformação gira em torno de 2 a 3%. Quando você toma determinados anticonvulsivantes, esse risco pode subir de 2 a 3%, ele sobe para 6 a 9%. Então, existe um aumento do risco? Existe, mas não quer dizer que você vai obrigatoriamente ter uma criança com malformação. Além disso, o que a gente faz para reduzir esse risco é usar o ácido fólico. Tem médicos até que aconselham o uso do ácido fólico, mesmo que a mulher não esteja grávida.
porque ele não é um remédio, não é uma coisa perigosa, é uma vitamina. Então tem gente que fala, qualquer mulher em idade fértil que está tomando anticonvulsivante, dá ácido fólico para ela. 5 miligramas por dia, todo dia. Por que os médicos às vezes falam isso? Porque a gente sabe que metade das mulheres que ficam grávidas sem planejar. Então, metade das vezes a gravidez é um acidente. Isso estudos populacionais mostram. Então, a gente sabe que se eu estou diante de uma mulher em idade fértil, existe sempre, por mais que ela diga, não, eu não quero, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, existe sempre essa possibilidade. Então, muitos falam, então tá, se ela está tomando ácido valproico, fenitoína, fenobarbital, ou mesmo que esteja tomando outro, vamos dar ácido fólico para ela sempre. E uma vez estando grávida, aí com certeza. Então você usa ácido fólico, 5 miligramas por dia, pelo menos até o final do primeiro trimestre. Mas você pode tomar a gravidez inteira também. Isso evita principalmente duas coisas. Malformação do tubo neural, que está muito associado ao ácido valproico. O que é a malformação do tubo neural? O sistema nervoso central da criança, ele tem o cérebro e depois tem a medula, que é o que fica, é o sistema nervoso que está aqui embaixo, né? Que é o cilindro de sistema nervoso que vai ter os nervos que vão para as partes do corpo. Então, eu posso ter um defeito no fechamento da medula, de forma que ela fica exposta. Então, a gente chama isso de mielomeningocele, espinha bífida, né? Então, são malformações sérias que podem causar paralisia, podem causar incontinência urinária. Então, não é uma coisa legal para a gente ter. E o ácido fólico ajuda a prevenir isso. Além disso, existem estudos que mostram também que as mães que tomaram ácido fólico, elas tiveram menos esse problema da criança ter redução no QI por ter sido exposta durante a gravidez ao ácido valproico. Bem, então, resumindo, se você é uma moça, uma mulher em idade fértil, e você está tomando anticonvulsivante, primeiro, pensa que você tem que controlar suas crises. Escolha e aceite a melhor droga que controla suas crises. Segundo, se você está tomando carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, fenitoína, fenobarbital ou primidona, você não pode confiar no seu anticoncepcional. Você tem que usar o anticoncepcional mais algum outro método de barreira ou trocar de método, por exemplo, o DIU. Outra coisa que você tem que saber, os medicamentos, os anticonvulsivantes, eles podem ser teratogênicos, eles podem induzir malformação na criança. Mas é importante saber que mesmo de base, que você não tome nada, o risco já é de 3%. Então, os anticonvulsivantes aumentam esse risco, mas não é dizer que seja, triplica o risco, que é grave. Mas não quer dizer que obrigatoriamente vai ter a malformação e também não quer dizer que se você não toma, você não vai ter. Então, a mulher normal que não toma nada tem um risco de 3% e a mulher que toma determinados anticonvulsivantes vai ter um risco que vai de 6% a 9%. Os anticonvulsivantes que estão menos associados à malformação são a lamotrigina e o levetiracetam. Então, esses dois parece que não tem muita associação com malformação. Agora, ácido valproico, fenitoína, fenobarbital, topiramato, esses parece que tem. Então, lamotrigina, tem menos associação, é mais seguro, carbamazepina e oxcarbazepina e o levetiracetam. Então, esses parece que a gente teria uma tendência, então, durante a gravidez a escolher. Aí eu falei do ácido fólico, que você pode tomar mesmo sem estar grávida, mas estando grávida, com certeza, tomar. E tem mais um detalhe para falar assim, é um detalhe que o médico tem que saber, que se a mulher em idade fértil está tomando lamotrigina, que é um anticonvulsivante, se ela tomar ao mesmo tempo um anticoncepcional à base de estrógeno, pode ser que esse anticoncepcional reduza o nível de lamotrigina e aí ela volte a ter crise. Uma mulher que estava com as crises controladas, tomando anticoncepcional, o nível do anticonvulsivante no sangue cai e aí ela pode voltar a ter crise. Então essas são coisas assim para a gente estar sabendo. Então, durante a gravidez, eu falei que é importante tomar medicação, é importante controlar as crises. Qual que é o risco de uma mulher gestante ter crise epiléptica? Depende, tem mulher que durante a gravidez piora as crises, tem mulher que melhora, tem mulher que continua igual.
Um critério interessante para o médico é saber se ela teve crise no último ano. Então, uma mulher que está com as crises controladas, não teve crise no último ano, a gente fica mais tranquilo de achar que durante a gravidez ela também não vai ter, mas tem que manter o tratamento. Não pode tirar o anticonvulsivante. Então, o erro aqui seria a mulher falar, não, mas eu não quero risco nenhum da minha criança ter malformação. Então, durante a gravidez, quer saber? Eu não vou tomar nada e vou tomar o ácido fólico. Isso daí pode expor o seu bebê a um risco maior ainda, porque se você tiver uma crise, principalmente uma crise tônico-clônica generalizada, durante a gravidez, você pode ter naquele momento, você vai deixar a sua criança com hipóxia, isso pode induzir até um aborto. Então, assim, é muito ruim para o bebê se a mãe dele tiver crise. Claro que pode ser que também não aconteça nada, tudo na vida pode ser, tem várias possibilidades, mas a gente sabe que os riscos para o feto associados a um episódio de crise convulsiva durante a gravidez, eles são, estatisticamente falando, piores do que o risco de teratogenicidade, de malformação, tomando anticonvulsivante. Então, por isso que deve continuar tomando sim. Em geral, 33% das mulheres vão ter crise epiléptica durante a gravidez. Então, não é um número muito alto, mas também não é tão baixo assim. Agora vamos falar do parto. Durante o parto, são poucas as mulheres que têm crise. O fato de você ter epilepsia não significa que você tenha obrigatoriamente que fazer cesariana. Você pode ter um parto normal, ser submetido a um parto normal tendo epilepsia. O risco de uma mulher com epilepsia ter uma crise durante o parto é de 1 a 2%. Quer dizer que a maioria vai acontecer, vai ser mais ou menos tranquilo. O que o médico tem que tomar cuidado é para evitar situações estressoras que aumentam o risco de crise. Por exemplo, muita dor, então tentar cuidar da analgesia, desidratação, privação do sono, o próprio estresse, a ansiedade. Então, se a mulher tentar criar essa situação onde a mulher vai estar calma, vai estar com o mínimo de dor possível, vai ter conseguido dormir à noite, não vai estar com febre, não vai estar desidratada. Então, todos esses fatores, eles reduzem o risco de uma crise durante o parto. Durante o trabalho de parto, deve ser mantida também a medicação anticonvulsivante. Então, mantém-se a medicação anticonvulsivante durante o parto. Aí, indo para outra situação, que seria o puerpério, que é aquela mulher que acabou de ganhar o bebê, o primeiro mês ali, as primeiras semanas depois da criança. Ela vai estar se recuperando. Também o risco de crise aqui não é necessariamente tão alto assim, também parece que é 1 a 2% que tem durante o parto, 1 a 2% que vai ter uma crise nas primeiras 24 horas depois do parto. Então, aqui, nessas semanas depois do parto, o risco também vai estar associado a como estavam as crises, como que elas estavam sendo controladas antes da gravidez. Então, se é uma pessoa que tem crises mal controladas, provavelmente no puerpério as coisas não vão melhorar. Mas se ela estava com as suas crises controladas, ou seja, não estava tendo crises no último ano antes da gravidez, então é provável que durante a gravidez, o parto, o puerpério, tudo dê certo. A gente sabe que as mulheres com epilepsia têm um risco maior de ter depressão pós-parto. Então, super, mega, ultra, hiper importante estar detectando isso. A mulher começar a chorar muito, às vezes um pouco rejeitar a criança, não conseguir dormir direito, e pensamentos estranhos, de tristeza, de baixa autoestima, às vezes até pensamentos suicidas. Então, tomar todo cuidado, porque essa mulher vai precisar de um tratamento. Esse tratamento deve ser iniciado de preferência pelo psiquiatra, né? Então, esse é um risco importante, teria que prestar atenção. E aí, é claro que a mulher que tem epilepsia, principalmente se as crises são relativamente frequentes, ela vai se sentir muito insegura para cuidar do bebê, porque ela pode ter uma crise a qualquer momento, deixar o bebê cair no chão, ou o bebê se afogar na banheira, ou o bebê se queimar, ou o bebê se afogar na mamadeira. Então, isso daí é uma situação muito pessoal que a gente vai ter que ver qual é o risco dessas situações realmente acontecerem. Então, eu volto a dizer, vai depender do quão bem controladas as crises estão.
E de preferência, assim, como conselhos gerais, essa mulher pode amamentar sim, mesmo tomando a medicação anticonvulsivante. Aqui também vai depender da dose que ela estiver tomando e tal, mas no geral, a mulher que toma anticonvulsivante pode amamentar, o risco para o bebê não é alto. Vai um pouco de remédio para o leite? Vai, mas não vai uma dose alta que poderia causar algum problema para o bebê. É melhor ele ter os benefícios associados à amamentação, superam os riscos associados a um pouco ali do remédio que ele vai acabar mamando também. Então a mulher deve ser estimulada a amamentar e ela vai precisar ter todo esse suporte psicológico e às vezes o suporte mesmo de uma pessoa. Se existe mesmo esse risco que ela tem crises frequentes, então são coisas básicas. Você vai ter que trocar o bebê no chão, né, para ele não cair. Você, quando estiver amamentando, talvez seja legal você estar com alguma pessoa sempre do lado. Estiver dando banho, também é legal estar com uma pessoa do lado. A banheira tem que estar sempre bem rasinha, né? Para mesmo que o bebê caia deitado no chão, deitado dentro da banheira, ele não tem risco de se afogar. Então, são cuidados gerais que precisam ser tomados. Mas, principalmente, assim, estimular essa mãe a estar cuidando do seu bebê, tendo o suporte necessário. O que pode desencadear crises na mãe, é claro, o bebê é um negócio que dá trabalho, né? Então, a mãe pode ter muita privação do sono, né? Então, privação do sono para uma mulher com epilepsia talvez não seja bom, né? Pode desencadear as crises. O estresse, às vezes o bebê chora a noite inteira, o dia inteiro, porque tem cólica e aquilo deixa a mãe estressada. Então, esse suporte talvez a mulher com epilepsia precise. Toda mulher precisa, mas a mulher com epilepsia particularmente, porque o estresse pode contribuir para o desencadeamento de crises, estresse e privação do sono. Tá? Não precisa dizer, óbvio, que uma mulher tanto gestante quanto como ela estiver amamentando não é para fumar, não é para beber álcool, é para tentar ter uma alimentação saudável, com frutas, verduras, é para tentar dormir um número de horas suficiente. Então essas são coisas assim meio que óbvias, né? Mas no geral eu acho que é isso. Obrigada.